Você acredita que teve sardinha pobreta vendendo Bitcoin a 50 mil dólares para os bilionários da BlackRock? Exatamente, foi isso que aconteceu. Mas, para surpresa de todos, esse vídeo não é um vídeo otimista, não é um vídeo pessimista também. É um vídeo que eu não sei direito o que eu vou falar. Eu estou indeciso, o que não é comum nesse canal. Afinal, me chamam de permabull. Eu estou sempre olhando para cima, sempre falando que o Bitcoin vai subir. E nesse vídeo eu estou um pouco para lá, um pouco para cá, e vocês vão entender o motivo ao longo do vídeo. A capa é para brincar com você aí, vendido, né, shortado, que está sempre vendendo Bitcoin e se ferrando, mas talvez você ainda tenha uma chance de ganhar essa batalha, e essa é a parte preocupante. Mas esteja você otimista ou pessimista, o que você não pode deixar de fazer é dar aquele like bonito no canal. Ajuda, né? Custa nada. E se não for inscrito, se inscreve agora no canal da Criptomaníacos. Bom, da onde vem a preocupação, já que o Bitcoin subiu 12% ontem? Em um dia, ele subiu inacreditáveis 12%, calando a boca dos críticos que estavam achando que o Bitcoin ia afundar. Ele sai dos 50 mil e vai bater lá em cima em 62 mil. Então eu deveria estar aqui tomando minha cerveja, soltando fogos. Mas, pessoal, tem algo estranho aqui. Geralmente, como o Bitcoin sobe muito forte, ele vai deixando gaps pelo caminho, correto? Que a gente conhece como gap da CME. São buracos no gráfico, já que, por exemplo, ele fechou na sexta-feira na Bolsa de Futuros numa posição e ele reabre um ponto muito acima. Então a gente costuma falar o quê? Ah, já que ficou esse buraco no gráfico, ele vai ter que voltar para fechar esse gap, para fechar esse buraco no gráfico. Então digamos que o Bitcoin subiu para 70 mil dólares e ficou um buraco em 65 mil dólares. É esperado, tradicionalmente, que o preço, alguma hora, faça um recuo até a região de 65 mil dólares, fechando esse buraco, fechando esse gap e aí finalmente voltando a subir. Dessa vez foi diferente. Ele caiu muito rápido, ele caiu muito forte e deixou um gap no gráfico. Deixou um buraco no gráfico que vocês estão vendo aí na tela. Esse buraco entre os 62.900 dólares e os 59 mil dólares. Fechou aqui, né, na CME, como vocês estão vendo, né, no futuros da CME, fechou aqui e reabriu aqui embaixo, gerando esse buraco. E aí, como nós estamos numa situação contrária, seria esperado que, apesar de estar caindo, ele voltasse aos 62.900 para fechar esse buraco. E adivinha o que aconteceu, pessoal? Exatamente isso. O preço retornou para essa posição, fechando finalmente o gap da CME. Se quando ele está subindo, ele volta para fechar o buraco, ele continua subindo depois, nesse momento seria o contrário. O Bitcoin fecha um gap que está acima e poderia voltar a cair. Isso é preocupante. E para piorar um pouquinho essa história, a gente está vendo um cruzamento nada legal. Um cruzamento conhecido como Death Cross, Cruz da Morte no gráfico diário. Cruz da Morte é o cruzamento da média de 50 dias para baixo da média de 200 dias. Então a média mais próxima da gente, a média mais rápida, ela está negativa, ela está apontando para baixo. Então ela cruza para baixo da média longa de 200 dias. Isso mostra para o mercado que o mercado está fraco, que o mercado está broxando. E geralmente, pelo menos no mercado tradicional, significa queda de preço à frente. No caso do Bitcoin aqui, vocês estão vendo a média de 50, a linha verde, cruzando para baixo da média de 200, a linha vermelha. Quando esse cruzamento for finalizado, teremos uma cruzinha vermelha nesse gráfico, indicando Death Cross, Cruz da Morte. O que não necessariamente é negativo ao longo de um ciclo de alta. Se eu retornar aqui o gráfico um pouquinho para vocês, vocês vão ver exatamente uma Death Cross, ó a cruzinha vermelha aqui, uma Death Cross acontecendo em setembro de 2023, ó, dia 12 de setembro de 2023. O que acontece na sequência é que o preço, depois de lateralizar um pouquinho, né, aqui no dia 15 de outubro, ou seja, mais ou menos um mês depois, ele dá uma mega disparada, saindo aqui da posição dos 27 mil dólares e indo bater na alta histórica dos 74 mil dólares. Então, não necessariamente é negativo. Nem sempre uma Death Cross ao longo de um ciclo de alta é negativo. Então, pode ser algo natural, simplesmente marcando o fundo do poço dessa correção. Mas não deixa de ser preocupante. O que a gente precisa ver para eliminar essa chance de queda feia no Bitcoin? Bom, a gente precisa fechar um dia acima destes indicadores,
acima da média de 200 dias, que está posicionada ao redor de 62 mil dólares. Então, fechar acima dos 62 mil dólares, fechar um dia, né? Ou seja, após as 9 da noite no Brasil, acima de 62 mil dólares, é essencial para que a gente tenha essa tranquilidade. Por sinal, ficar acima da média de 200 dias nesse ciclo atual do Bitcoin é essencial, como vocês podem ver nesse gráfico que marca justamente isso, né? O preço está aqui, as barras vermelhas e verdes, como vocês estão vendo, e esta linha azulada, roxa que vocês estão vendo no gráfico, é a média de 200 dias, tá? No caso, usaram o EMA, né? Eu estou usando o EMA, mas tudo bem, a diferença é pequena. Vocês percebem que sempre que tem um toque nesta linha roxa, ou vai para baixo dela e recupera, né? Volta para cima dela, como está acontecendo aqui, por exemplo, dispara o preço. A gente tem uma disparada contínua, aconteceu inclusive aqui recentemente, né? E agora, mais uma vez, fizemos isso. Viemos para baixo dela, fomos para cima da média de 200 e agora estamos retornando para usar ela como suporte no caso do EMA. Vou até trazer para vocês aqui, ó. Se eu apagar o EMA e trazer o EMA para vocês, o EMA 200 está aqui, estão vendo? O preço rompe o EMA 200 e agora faz o EMA 200 como suporte. Não rompeu para baixo dele, o que é extremamente positivo e também um indicador de que a gente está tranquilo. Como eu falei, precisamos fechar acima dos 62 mil dólares, mas enquanto estivermos acima do EMA 200, dá uma tranquilizada. Então, onde é que está o EMA 200 nesse momento? Está em 59.443. Ok? E o preço está em 60.400, ou seja, exatamente $1.000 acima da linha roxa, que é o EMA 200. Rompeu para baixo dos 59.400, eu diria que a gente tem uma tendência maior de continuação de queda. Então, atenção, fechou o dia abaixo de 59.400, a tendência é sai fora um pouco que o risco vai aumentar. Fechou o dia acima de 62 mil dólares, entra mais pesado que a tendência é disparar. Ficou claro? E o grande problema desse ciclo está sendo o Bitcoin estar com muita força. É isso mesmo. Ele está com muito mais força do que o normal. Esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, ele mostra para a gente o seguinte. Cada corzinha aqui indica se a gente está em fase de acumulação, se for azul, de bear market, ou seja, de ciclo de baixa, se for uma corzinha verde, distribuição, se for uma corzinha amarela, e bull market, ciclo de alta, se for uma bolinha vermelha. Vocês vão notar que nós temos os halvings marcados pelas linhas pretas na vertical e que em todos os halvings a bolinha está na cor azul, como estão vendo aqui, estão vendo aqui, estão vendo aqui. Isso significa que passamos todos os halvings em um momento após o halving como acumulação, o período antes do bull market, e não o bull market. Mas nesse ciclo atual, a bolinha não foi azul. Já passamos pela linha do halving na cor vermelha, de bull market, ou seja, acelerados. Batemos alta histórica antes mesmo do halving. E isso altera o padrão dos ciclos do Bitcoin e gera distorções. As pessoas ficam incomodadas com lateralização de tanto tempo, né? O Bitcoin não sai, ele não rompe os 70 e não costuma cair para baixo dos 60, fica só andando de lado, de lado, de lado, de lado, de lado. E como disparamos, batemos alta histórica antes da hora, acontece que agora o mercado já não tem mais força, não está preparado para lançar o Bitcoin para patamares acima. E aí gera o que a gente está vendo agora, essa incerteza, onde o preço não tem força para subir, mas também não tende a cair, porque o que fez ele subir sustenta ele nesse momento. E o que fez o preço chegar nesse patamar tão alto, tão cedo? Investimento institucional. O ETF da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, só teve um único dia de saída. Todos os outros dias aqui estão verdinhos, acima de zero. Ou seja, teve entrada de capital, teve compra de Bitcoin. Então é muita força. Realmente é investimento institucional pesado. Eles estão muito confiantes em relação ao Bitcoin. Os investidores institucionais estão colocando grana pesada. E boa parte dessa alta que a gente viu ontem, né, de 12%, também deve ser creditada à própria BlackRock. Afinal, eles compraram aqui, ó, 2.600 Bitcoins no dia, tá? Cerca de 164 milhões de dólares, enquanto as sardinhas estavam vendendo. Então o que aconteceu é que os pobres, as sardinhas, venderam de mão beijada para os ricos. Então, se tem uma notícia positiva para os otimistas, é que nós estamos do lado da BlackRock, que não costuma errar. Mas, como eu mostrei para vocês, ainda existe um risco. Obviamente,
Curto prazo, tá, pessoal? Longo prazo, o Bitcoin sempre vai vencer qualquer outro ativo. Isso não é uma questão de opinião, é uma questão de fato. Como vocês podem ver na tela, esse é o desempenho de todos os grandes ativos mundiais contra o Bitcoin. E eles só caem, tá? Então é o ouro em Bitcoin. Ele vem só desabando com o passar dos anos. Petróleo contra o Bitcoin, vem só desabando com o passar dos anos. S&P 500, ações americanas contra o Bitcoin, só vem desabando. Home, ou seja, casas, residências, né, imóveis, só vem desabando contra o Bitcoin. Ou seja, não tem saída. Se você investir em qualquer outra coisa no longo prazo, você vai perder dinheiro. A única coisa que protege o seu patrimônio de verdade é o Bitcoin. Tudo cai em relação ao Bitcoin. No curto prazo, isso pode não acontecer. Você pode perder aí dinheiro com o Bitcoin durante 1 ano, durante 6 meses, durante 3 meses, mas no longo prazo ninguém nunca perdeu. E eu termino esse vídeo te fazendo uma pergunta que eu quero que você responda aqui nos comentários. Você acha que temos uma maior probabilidade do Bitcoin subir, rompendo os 62 mil dólares ali num dia, ou cair rompendo para baixo dos 59 mil dólares? Deixe nos comentários para a gente sentir aqui como é que está a temperatura no canal e no mercado brasileiro. E se quiser comprar Bitcoin e criptomoedas, claro, conte com a Quant Fury, patrocinadora do canal, melhor corretora do mundo, não cobra taxa nenhuma para Bitcoin, para criptomoedas, para ações, para ETF, para commodities, não tem taxa, pessoal. Use o link e você concorre a até R$ 1.250 em Bitcoin no seu primeiro depósito superior a 50 dólares. Se precisar de uma carteira para guardar suas criptomoedas com segurança, use a Ledger. Aqui eu estou com a minha Ledger Flex, lançamento da Ledger. Tem a Ledger Stacks, que é outro lançamento também. Tem aquelas versões pendrive, Ledger X e Ledger Nano S. Tudo aqui também na descrição ou no QR Code aqui embaixo. Olha aqui o símbolo da Criptomaníacos na minha Ledger Flex. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.